Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan, estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à disciplina Cálculo Diferencial aplicado à computação. Nesse vídeo aqui nós vamos adentrar o tópico 4.4, onde nós abordaremos alguns problemas envolvendo máximos e mínimos. Nessa sessão apresentaremos alguns exemplos envolvendo problemas de otimização. Tais problemas referem-se à busca pela melhor solução, seja maximizando ou minimizando uma determinada função. Isto inclui uma variedade de contextos, desde encontrar a forma mais eficiente de alocar recursos em um projeto de negócio até determinar o caminho mais curto em um problema de logística. Através da utilização de métodos matemáticos como o cálculo de derivados e o estudo de funções, esses problemas são abordados com o objetivo de encontrar soluções ótimas que atendam aos critérios estabelecidos, ilustrando a aplicação prática e a importância do cálculo em situações reais do dia a dia. Então aqui eu peguei exemplos com elementos do mundo real, diferente de alguns casos passados que eu pegava só assim, uma função, e falava, ache lá os extremos globais. Aquilo lá ficava meio fora de contexto, A gente podia até pensar uma situação, eu até recomendo sempre que a pessoa faça isso, Quando vê um fenômeno lá, pensa, não, aquele fenômeno ali pode ser o preço de uma ação ao longo do tempo. Isso aí ajuda você a dar um significado maior, do que observar apenas uma função, um objeto matemático ali abstrato, tá certo? Nesse vídeo aqui especificamente, gente, nós trataremos do primeiro exemplo aqui, da seção 4.4, que é o exemplo 6, Então o que ele diz? Uma pedra lançada para cima, a partir de certa altura, tem suas diversas posições ao longo do tempo, dadas pela equação h de t igual a 100 mais 30t menos 5t ao quadrado, em que t é dado em segundos e h em metros. Determine a altura máxima alcançada pela pedra entre os instantes 0 e 7 segundos. Certo? Então, vamos ali no quadro, resolvendo este probleminha. E depois a gente volta aqui para o Júpiter para complementar, Eu vou usar o GeoGebra para fazer o gráfico daquela situação para a gente confirmar se o nosso, ou verificar se as nossas contas estão certas ou não, Então, gente, o enunciado é o seguinte, uma pedra lançada para cima a partir de certa altura tem suas diversas posições ao longo do tempo, dadas pela essa equação aqui, h de t igual a 100 mais 30t menos 5t ao quadrado, em que t é dado em segundos e h em metros. Determine a altura máxima alcançada pela pedra entre os instantes 0 e 7 segundos. Num problema como esse, essencialmente é achar o quê? O máximo global desta função neste intervalo. Certo? Então, para isso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos seguir um procedimentozinho que a gente já vem adotando em outros problemas. Certo? Que é, primeiramente, o quê? Obter os pontos críticos da função h. Então, primeiramente, devemos obter os pontos críticos de h restrita ao intervalo, 0, 7. Porque eu estou estudando a altura máxima de 0 até 7 segundos. Então, eu vou buscar pontos críticos que estejam aqui dentro desse intervalo. Se tiver algum fora, professor, o que eu faço? Nada, eu descarto ele. Mas se tiver entre 0 e 7, aí eu considero ele. Certo? Então, para achar os pontos críticos, a primeira coisa que a gente faz é o quê? É derivar a função. Então, eu tenho aqui a função h, que me dá as diversas alturas em função do tempo, eu vou derivar ela. Então, a derivada dela é o quê? A derivada daquela expressão ali, na variável t. Então, t aqui é o mesmo papel que o x faz, comumente. Então, a derivada da constante 100 é 0, a derivada de 30t é 30, a derivada de menos 5t ao quadrado, 2 vai descer, vai ser menos 10t. Então, aqui nós temos que a derivada de h é o quê? 30 menos 10t ou menos 10t mais 30. Você escreve do jeito que você quiser. Aí nós temos aqui, primeiro tipo de ponto crítico que nós vamos buscar. É os pontos críticos onde a derivada dá zero. Ou seja, vamos resolver esta equação aqui, h' de t igual a zero. Então, 30 menos 10t igual a zero. Então, temos aqui, 10t igual a 30. Só passar o 10t para um lado e 30 para o outro. Então, t é 30 sobre 10, que é 3. Então, nós achamos um primeiro ponto crítico que eu costumo colocar a letra C, para lembrar ponto crítico. Então, o C igual a 3 é o primeiro ponto crítico. Será que há pontos críticos onde a derivada não existe? Você vai ver que não. Por quê? Porque é uma função afim, a derivada. Ela é bem definida em qualquer número real. Em particular, vai ser aqui também. Então, note que h, a derivada da função h, dada por 30 menos 10t, é bem
definida para todo t em 0,7. Portanto, não há pontos críticos C tais que a derivada não existe. Então, o que eu vou fazer agora? A etapa de comparações, que é o quê? Obter o maior valor entre de saída, né, da função h para a entrada 3, 0 e 7. Então, basta obtermos o maior. Por que só o maior, professor, não o menor? Porque o problema está me dizendo a altura máxima. Como a h me dá alturas, pronto, eu quero só a maior. Então, vou observar só o maior valor de saída. Devemos obter o maior valor dentre o quê? H de 3, que é meu ponto crítico, H de 0, que é meu extremo inferior do intervalo, e H de 7, que é meu extremo superior do intervalo. Então aqui eu tenho T e H de T. Então, para T igual a 3, T igual a 0, T igual a 7. Você pode botar 0, 3 e 7, né? O extremo do intervalo inferior. Como é menor aqui, você bota assim e bota em ordem crescente. Mas eu gosto de botar os pontos críticos primeiro, tá certo? Então, gente, ó, eu vou pegar agora e substituir todos esses valores nesta função aqui. Então, vamos substituir o 3, né? Então, eu vou pegar aqui, ó. Deixa eu esperar a calculadora dar uma ligada aqui. Deixa eu ver. Ah, ligou. Pronto. Então, ó, eu vou pegar aqui, ó, 100 mais 30 vezes 3 menos 5 vezes 3 ao quadrado. Como são números inteiros, eu não vou usar a função estocar, viu? Mas se fossem números quebrados, números com fração, aí eu estocaria essa função aqui e ia mudando as variáveis e dando enter, né? Então, ó, fazendo a conta aqui, nós obtemos 145. Isso quer dizer o seguinte, que no instante 3 segundos, a minha pedra atingiu a posição 145 metros. Certo? Agora, no instante 0. 0 não precisa usar a calculadora, porque vai dar 100 mais 30 vezes 0 vai dar 0, menos 5 vezes 0 ao quadrado vai dar 0 também. Então vai dar só 100. Olha só, no instante inicial, ó, 0, ela foi lançada que dá altura 100 metros. Então é como se eu tivesse no alto de uma torre. Lancei ela para cima. 3 segundos depois ela estava na posição 145 metros acima do solo, viu? Então essa torre está 100 metros acima do solo, ela subiu mais 45 metros. Agora é o seguinte, vamos jogar o 7. Então vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui com o 3, né? Só que com o 7. Então eu vou ter 100 mais 30 vezes 7 menos 5 vezes 7 ao quadrado, que vai dar 65. Então, qual o maior valor de saída aqui? Qual o maior valor de altura? Aqui, ó. Altura máxima. Certo? Então, a gente conclui assim. Portanto, a pedra atinge uma altura máxima de 100 metros, ou 145 metros, 3 segundos após o lançamento. Após o lançamento. Claro que o lançamento já ocorreu da altura o quê? 100 metros, né? Então ela só subiu. Olha assim, uma coisa interessante, né? Ué, 65, professor, então ela ficou mais baixa? Sim. Eu estou aqui no alto de uma torre, jogo uma pedra para cima, ela sobe até o máximo de 45 e começa a descer. E aí, 7 segundos depois do iniciar, depois eu vejo ela mais lá embaixo, abaixo da posição de lançamento. Você pode interpretar esse problema dessa forma. Tá certo? Então aqui eu tenho o par. Ponto de máximo, valor máximo. Então, ó, gente, eu vou fazer uma consideração aqui no GeoGebra, quer dizer, depois de repassar, né, vamos repassar aqui o material, o que nós temos aqui como solução, né? Então, inicialmente, determinamos os pontos críticos de H, que é o procedimento que a gente vem fazendo, né, anteriormente aí nos outros exercícios. Primeiro tipo de ponto crítico é aquele que a gente vai derivar e igualar a zero. Né? Então, derivando e igualando a zero, chegamos a 3, a mesma continha do quadro. Como essa função aqui é bem comportada, eu já pulei logo aquele tipo de ponto crítico que não vai existir, que é onde a derivada não existe. Então,
saltei e disse, ó, o único ponto crítico é 3. Para obtermos a altura máxima, devemos obter o maior valor entre H de 3, H de 0 e H de 7. O H de 3 é o H do ponto crítico, o H de 0 é o H do extremo inferior, né, o início da observação, 0 segundos, e o H de 7 é o extremo superior, o fim da observação, 7 segundos. Colocando tudo numa tabela, calculando aqui, ó, jogando na minha função original H, que é essa aqui, né, os valores 3, 0 e 7, obtemos 145, 100 e 65. Qual deles é o maior? Esse aqui. Então, a altura máxima atingida pela pedra entre os instantes 0 e 7 segundos é 145 metros, que ocorre em t igual a 3 segundos. Tá certo? E o que eu vou fazer, gente? Normalmente eu já boto o gráfico pronto aqui, mas eu vou ressaltar mais uma vez. Você tem que saber, né, utilizar um software. Então vamos aqui no GeoGebra, vou aqui em calculadora gráfica. Então vamos colocar os elementos importantes dessa situação aqui. Ó. Primeiro eu tenho aqui a função h de t igual a 100 mais 30t menos 5 chapeuzinho, 5t, o chapeuzinho aqui ao quadrado. Observe o seguinte, eu vou botar aqui uma vírgula porque esta função minha, ó, ela ficou estranhona, depois eu vou mexer aqui na escala. Essa função minha ela não funciona para pontos negativos. Eu estou vendo uma parte do gráfico aqui, ó, dá um zoom negativo aqui, ó. Estou vendo uma parte do gráfico antes, né, na parte negativa. Eu não quero isso porque o tempo meu só vai de 0 a 7. Eu vou botar aqui vírgula, 0 menor ou igual que t menor ou igual que 7. Aí desapareceu aqui, mas está aqui, ó. Pronto. Então eu só tenho esse pedacinho de gráfico. Aí ficou ruim para você observar, né? Aí você pode vir aqui em configurações, ó, e botar aqui a escala, por exemplo, 1 para 10. Ou seja, cada valor do eixo x, cada unidade do eixo x vale 10 no eixo y. Tá certo? Então você aperta a casinha aqui, ele volta ao normal. Né? Aí a gente vai dando um zoom aqui para achar essa função. Eu acho que não deu certo, 1 para 10. Espera aí, eu acho que eu não... não digitei, é 1 para 10. Pronto, agora dá certo. Pronto, aqui, ó. Você pode dar uma aumentadinha no gráfico, beleza? O que nós temos aqui? Temos a função h aqui. Aí eu vou colocar aqui os pontos, né, que nós temos. Quem são os pontos? Ó, eu tenho aqui um ponto A, que é o extremo inferior do intervalo. Eu vou botar assim A, abre parênteses. Vou botar 0, H de 0. Tá aqui, ó, o extremo inferior. Aqui no meio eu tenho um ponto crítico, eu vou chamar ele de C. C igual a quem? 3... H de 3, são as coordenadas dele, ó. O C está aqui, ó, ficou no ponto mais alto, tá vendo? E o B, que é o extremo superior, B do intervalo, né? B igual a 7, H de 7, ó, aqui. Então, de fato, os 3 pontos observados, qual foi que ocupou a maior posição? B, C aqui, ó. Certo? Que é exatamente quem? O ponto 345. Então, o que a gente chegou como conclusão, graficamente está representado aqui. Tá certo? Então, isso aí é bem importante que você, ao fazer o exercício, venha aqui na parte gráfica. Não é que você vai vir primeiro aqui, depois vai para o exercício, que é ruim que você já vai com um certo viés. É bom você acreditar, né? Ou pelo menos assim, faz a parte algébrica, a parte que você vai implementar, vai botar o computador para fazer isso aqui. O computador vai calcular isso aqui. Aí, claro, né? Para uma etapa de validação, você pode fazer um gráfico, né? Para explicar a situação. Mas o gráfico ele não mostra nada, ele apenas confirma se uma certa coisa está correta ou nos dá elemento para desconfiar que ela pode estar errada, tá certo? Então, nossa postura é sempre usar o gráfico depois, tá certo? Do problema. Então, gente, com isso aí a gente encerra esse primeiro exemplo, né? Exemplo 6, e aí nos próximos vídeos a gente vai estar fazendo cada vídeo um exemplinho, tá certo? Então é isso aí, espero ter entendido, espero ter gostado. Muito obrigado, até a próxima.